Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do primeiro episódio da série Lanternas aí, o DCU tá vivo. Eu botei fé na série desde os primeiros trailers, né? Mas muita gente tava contra essa série e o primeiro episódio já chega pra estourar a boca do balde pra todo mundo que tava criticando a série sem nem antes ter assistido, né? Então, vamos comentar sobre esse episódio, sobre esse final já em 2026, o que aconteceu com o Hal Jordan, se é mentira, se é verdade. Vamos comentar sobre esse episódio que foi muito bom. Então, vamos pro vídeo. O episódio já começa lá em 86, galera, onde nós vemos o nosso pequeno Jon Stewart vendo o Hal Jordan na TV. E, cara, muito legal essa cena, já porque a gente vê que Hal Jordan é um dos heróis mais antigos do DCU do James Gunn, né? Ele já está na Terra como Lanterna Verde há muito tempo. Pra você ter noção, ele já é o Lanterna Verde antes do Clark cair na Terra e os seus pais adotarem ele lá em Smallville. O Hal Jordan já era o Lanterna Verde desde essa época, desde antes do Clark chegar na Terra, né? Então ele já é o Lanterna Verde há muito tempo, tem muita experiência e é legal ver o jeito que ele inspira não só o Jon Stewart, mas as outras pessoas. Todo mundo quer ser o Lanterna Verde. E ele, nem na TV, ele dá aquele discurso, falar que ele só foi escolhido pelos Guardiões porque ele falou que não tinha medo, faz com que as crianças cresçam sem ter medo de alguma coisa. E é isso que a gente já vê no próprio Jon Stewart, que se inspira no Lanterna Verde, no Hal Jordan, desde pequenininho vendo na TV, e ele quer ser o novo Lanterna Verde. Tanto que isso é tratado até com o seu próprio pai. Já a gente tem essa questão do medo ter uma relação com o pai, né? Até porque o Hal Jordan perde o medo quando ele perde o seu pai. Ele diz, né, que o maior medo de uma criança era perder o seu pai, e quando a criança perde o seu pai, ela não tem mais medo de nada. No caso do Jon Stewart, é mais ou menos isso também. Ele tinha medo de ver o pai dele chegando e ver que ele e os irmãos estavam até tarde vendo TV. É um medo que ele tinha do pai dele. E o pai dele acabou criando um soldado. Até porque o jeito que o Jon Stewart lá em 2016 fala no telefone com seu pai é um reflexo direto de como o pai dele criou ele, como um soldado. Até porque o seu pai era um soldado. Então o Jon Stewart cresceu lidando como se tudo ao seu redor fosse um treinamento. Tanto por parte do seu pai, que treinava o moleque desde criança para ele ser o novo Lanterna Verde, e conseguiu. Até porque o Jon Stewart passa pelos treinamentos com o Hal Jordan ali desde 2016, desde antes, né? 2016 eles já estão num treinamento avançado, então desde bem antes ele já está treinando com o Hal Jordan, entende? Então é um treinamento, e essa parada do medo relacionada a uma figura paterna vem dos dois lados, sabe? De jeitos diferentes, mas dos dois lados, já que o Jon Stewart acabou se criando como um soldado mesmo. E esse treinamento com o Hal Jordan é muito legal. O episódio então já pula pra 2016 e vemos Hal Jordan junto com o Jon Stewart naquele treinamento mais avançado. Cara, que cena incrível, tanto a do carro que a gente já tinha visto no trailer, né? Onde o Jon Stewart protege ali o carro, se protege com plásticos bolha, moleque, e acaba sobrevivendo àquela queda do carro. E a relação dos dois, cara, muito bom. É muito maneiro que em um episódio de 57 minutos a gente já conseguiu ver uma química enorme entre os atores, principalmente entre, né, o Kyle Chandler e o Aaron Pierre. Cara, dois atores incríveis, e o Kyle Chandler caiu como uma luva como Hal Jordan, galera, como uma luva. A relação dos dois no episódio é muito boa, a gente se diverte, sabe? É legal de ver os dois juntos, e como os dois trabalhando juntos são muito importantes. O treinamento do Jon Stewart já acontece há muito tempo, e como eu falei, temos algumas revelações e até, né, referências aos quadrinhos. Durante aquela conversa no carro, o Hal Jordan cita uma guerra em Feral 4. Isso aqui também é uma referência aos quadrinhos, já que o Hal Jordan já participou desse tipo de guerra planetária, e ele também cita os Guardiões, né, do universo, cara. Os grandes Guardiões do universo que entregam os anéis para os seus pretendentes. E ele cita como, né, os Guardiões ali escolheram ele, e cita que Jon Stewart foi escolhido pelos Guardiões. Isso aqui é importante. É óbvio que nós vamos ver mais flashbacks da infância do Jon Stewart, da sua adolescência talvez, quando ele é escolhido pelos Guardiões do Universo. E isso aqui já se liga diretamente ao final do episódio, que eu vou comentar mais daqui pra frente. Mas os Guardiões
do universo escolheram Jon Stewart. E isso mexe um pouco com o ego do Hal Jordan. Até porque o que a policial fala no final do episódio, do Hal ser solitário, isso aqui é corretíssimo. É corretíssimo. Até porque o Hal é solitário. O Hal não tem ninguém. A gente nunca viu, não viu nem no episódio ele citar ninguém, a não ser os guardiões, a não ser alguns alienígenas, né? E a não ser o seu pai naquela entrevista lá em 86. Então, Hal Jordan é uma pessoa solitária e ele fica com ciúme desde o momento em que ele cita que os guardiões escolheram Jon Stewart para ser o professor substituto, como ele cita o Jon Stewart, né? E bom, a gente também consegue ver que ele é de fato um astro geracional. Quando eles param naquela lojinha de taco, todo mundo tá tirando foto, né? Aquela mulher lá em cima do Hal Jordan retribui, né? Aquele chamego da mulher lá. E todo mundo quer tirar foto com o Hal Jordan, porque ele é um astro. E galera, ele é um astro desde a década de 80, entendeu? O maluco é o Lanterna Verde há pelo menos 40 anos, entendeu? O cara é muito tempo Lanterna Verde. Ou seja, ele, como eu falei, ele é um dos heróis mais antigos do DCU. Eu achei isso aqui interessante, é meio diferente dos quadrinhos, já que a gente nunca vai ver o Hal Jordan no seu auge, só se faça um spin-off no passado, que eu acho muito difícil, mas é legal a gente ver como as pessoas reconhecem o Hal Jordan como um herói, questionam o porquê ele não usa o traje, né? E a justificativa dele é bem esfarrapada, né? Ele só simplesmente cansou. É como se você é jovem, quer usar gravata pra parecer sério, e fica velho e vê que não adiantou nada e que aquilo ali só é feio. Por isso ele não usa o seu traje mais e nem deve mais se atuar como um grande Lanterna Verde. Ele pode ter feito parte já da Sociedade da Justiça, que a gente viu lá no filme do Superman no teto da Sala da Justiça. Então isso pode ser referenciado em algum momento na série, mas é legal ver como ele é esse astro geracional e as pessoas realmente amam ele. Até que o seu backup dá o grande aviso para o Jon Stewart e o Jon dá o aviso para ele sobre a chuva em Nebraska. Isso aqui, cara, é muito foda. Por quê? A gente já tem uma ligação muito forte sobre a origem do Lanterna Verde e sobre essa parada de escolha e querer roubar o anel. Por quê? Essa chuva em Nebraska se refere a uma invasão alienígena, como o próprio Hal Jordan falou durante o episódio com o Jon Stewart, com a policial também, ali em Nebraska, né, em Rushville, onde naquele lugar ali teria uma invasão alienígena. E é legal porque tudo se liga, desde o momento em que o Hal explica sobre a sua origem. Quando eles estão lá naquele bar e ele conta a verdadeira origem ali para o Jon Stewart, é maneiro por isso, até porque o Jon questiona, né, se deveria haver uma meritocracia em questão ao anel, até porque o Hal recebeu o anel, mas ele nunca teria mérito para isso, né, ele nunca precisou ser treinado para isso aqui, sabe, as regras mudaram. O Jon Stewart questiona que deveria ter uma entrevista de emprego para você ter o novo anel, né, não é simplesmente você ganhar, só que as regras mudaram, como o próprio Hal Jordan falou, e ele conta sobre a sua origem, realmente, né, ele era um piloto de caça, acabou recebendo um clarão na sua casa ali, viu o anel, né, os guardiões do universo entregaram o anel pra ele, ele acabou colocando, ouvindo a língua dos guardiões e se transformou no Lanterna Verde. Ok, muito maneiro ver essa questão da origem, e legal também que ele cita Abin Sur. Isso aqui é muito maneiro, cara. Quando ele citou Abin Sur, eu achei genial. Pra você que não sabe, a história de origem do Lanterna Verde do Hal Jordan é muito ligada ao Abin Sur, que foi o responsável por passar o seu anel para o Hal Jordan nos quadrinhos. Após, né, uma grande luta do Abin Sur contra o Atrocitus, que vai aparecer na série, então já peguem, né, as ligações. Ele acaba, né, lutando contra o Atrocitus e acaba sendo muito golpeado e cai aqui no planeta Terra. E desde esse momento, quando ele está morrendo pela luta com Atrocitus, o seu anel acaba indo de encontro com Hal Jordan, e Hal Jordan se torna o novo Lanterna Verde depois de Abin Sur. Ou seja, ele ter citado na sua origem aqui com o Jon Stewart ou Abin Sur significa que sim, a origem deve ser bem parecida com os quadrinhos, pelo menos nessa questão de Abin Sur. E como eu falei, Abin Sur morre em uma luta com Atrocitus, que vai estar na série. Então toda a origem do Lanterna Verde do Hal Jordan vai ser o grande foco pra série, e a gente volta já na chuva, né, ali em Nebraska dos aliens, que se liga com o grande nascimento do Lanterna Verde do Hal Jordan, porque foi no exato local aonde o Hal Jordan ganhou o seu anel. Então tudo tá se ligando. Esses alienígenas que caíram ali em Nebraska e mataram algumas pessoas naquele jogo de futebol americano, aqueles alienígenas estão no local de nascimento do Hal Jordan Lanterna Verde, ou seja,
seja, já se liga ele, a Ben-Hur lutou contra Atrocitus vai estar na série, então, pelo visto, todo mundo vai estar em um tipo de caça com o Lanterna Verde do Hal Jordan. E isso aqui já se liga a todo mundo, por acaso, naquela cidade, seja alienígena. Isso aqui é uma teoria que eu já faço desde os trailers da série, e eu vou deixar ainda mais firme. Por quê? A gente já viu nos trailers que os caçadores cósmicos vão aparecer na série. E pra você que não sabe, aquele cara que tava fugindo o tempo todo do Jon Stewart, do Hal Jordan, e que era um suspeito, né, do assassinato lá no campo de futebol, aquele cara que no final do episódio se revelou ser um alienígena, provavelmente ele é um caçador cósmico. E o que os caçadores cósmicos fazem? Os caçadores cósmicos nos quadrinhos são caçadores, né, principalmente de lanternas. Eles já esbarraram com os Guardiões do Universo várias vezes, inclusive tentando roubar alguns anéis de lanternas verdes. Ou seja, eu acho que essa história já está muito bem moldada. Até porque eles são metamorfos e conseguem também esconder até um exame raio-x, como o Jon Stewart descreveu no final do episódio. Ou seja, eu boto fé que muito mais gente em Rushville é também caçador cósmico e é um metamorfo. Não dá pra gente saber. Aquele cara foi o primeiro caçador cósmico que apareceu no episódio. E a gente tem ligação com isso ao final do episódio, com certeza, e eu vou chegar lá. Porém, a parada é, não confiem em ninguém. Qualquer um pode ser um caçador cósmico. A Zoe pode ser um caçador cósmico. A própria policial pode ser um caçador cósmico. A gente não sabe. Qualquer um pode ser um caçador cósmico e essa deve ser o intuito da série com essas paradas de investigação. E já falando sobre essas paradas de investigação, galera, quanta investigação boa! Cara, eu não tava esperando ser essa série tão investigativa assim. A gente já sabia que seria essa pegada de suspense, de investigação, mas, cara, foi muito legal. Ver o Jon Stewart junto com o Hal Jordan ali, os dois descobrindo e desvendando a cada frase. O Hal Jordan fala um negócio, Jon Stewart fala outro, e eles vão desvendando os mistérios a cada cena, sabe? Ninguém passa batido dos caras. Os caras têm investigações incríveis até no final do episódio, naquele interrogatório do Hal Jordan. É muito legal ver isso, e isso já se liga com essa relação dos dois, como eu falei. Cara, o episódio trouxe uma relação impecável entre os dois em apenas 57 minutos. Isso é absurdo. É muito legal ver a relação dos dois, mesmo o Hal sendo bem escroto com o Jon, né? E isso se liga a esse ciúme que ele tem, sabe? De ter que passar o seu anel pra alguém. Ele que não passou até agora e nem pretende de fato passar, sabe? Ele não quer fazer isso aqui, mas ele uma hora ou outra vai ter que passar até que alguém tire o anel dele, como nós vimos no final do episódio. E eu tô doido pra falar do final do episódio. Vocês sabem, vocês estão percebendo, né? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. A gente vê aquela relação após o bar ali da Zoe com o Jon, né? Os dois têm uma relação ali no carro, beleza, uma cena mais pra frente ali, né? E a gente descobre que a Zoe, na verdade, era mulher do William Macon. Galera, que é isso, né? Todo lance de investigação do Hal Jordan correndo, ele lutando pra não roubar o seu anel lá, ele. E o Jon Stewart, ó, lá pedregando, fi, a Zoe. Ai, Senhor, meu Deus. E, cara, foi até legal a gente ver essa cena, né? Não essa cena, mas, né, do Jon Stewart com a Zoe, até porque dá uma reviravolta e tanto, e vemos que o William Macon pensa em tudo. Provavelmente aquela relação da Zoe com o Jon foi armada pelo próprio William Macon, que, na minha opinião, é um dos grandes vilões da série, e a gente vai chegar lá agora. Até porque aquele cara ali que é um caçador cósmico, né, metamorfado, quando ele foge do Jon Stewart ali naquele campo de futebol, a gente percebe que o ator parece com o Mão Negra, que seria ali um vilão que apareceria na série, mas nós descobrimos que na verdade não é. É só um caçador cósmico mesmo, um dos aliens que está ali escondido em Rushville, como nós vimos. Porém, a gente vai em seguida, né, para aquele encontro lá na chácara, naquela fazenda do William Macon. E isso aqui cara, é sensacional. Sensacional, sabe por quê? William Macon deve ser o grande vilão da série. Como eu falei, William Macon é a Mão Negra, o grande vilão Mão Negra, que não é só um vilão que tem ligações com Lanterna Verde, mas também é um vilão principal do próprio Batman. Então talvez a gente possa ter alguma coisa relacionada.
E isso aqui já se liga até a sua própria fazenda, até porque nós vemos que o William Macon, além de ser, né, bem esperto, né, sabe, ele também pega tudo pelo ar, assim como Jon Stewart e o Hal Jordan. O William Macon, ele tem muita coisa ao seu redor, ele tem muita gente na sua fazenda treinando, né, armamentos. O Jon Stewart até questiona se ele era, né, algum narcotráfico ou um mafioso, só que o Hal sabe que não, sabe, ele não é, ele é um pato, como o Hal Jordan fala. E isso aqui se liga diretamente a quem ele é. O William Macon tem uma influência muito grande, muito dinheiro, até porque ele é um vilão do Batman. Então, como eu falei, isso pode ter alguma ligação também. Mas a questão é, William Macon deve ser o grande vilão da série, eu já deixo isso aqui pronto. Ele também quer alguma coisa muito forte com o Hal Jordan e ele está bolando tudo. O Jon Stewart ter se envolvido com a Zoe foi a armação do cara. O cara ter libertado o Hal Jordan do tribunal e levado para sua fazenda foi a armação do cara. William Macon não é inocente, eu deixo isso aqui claro para vocês. William Macon, na minha opinião, deve ser o grande vilão dessa série, tá? Tô falando, ó, anota isso aí. Ele tá por trás de muita coisa e eu não duvido nem o próprio William Macon ser um caçador cósmico, ele ser um alienígena metamorfado, né, do William Macon verdadeiro, ou ele também estar ligado e controlando os próprios caçadores cósmicos. A gente vê então já no final do episódio o Hal Jordan interrogando aquele caçador cósmico até ele falar a verdade, cara. Muito foda ver essa interrogação policial, né? Se já não bastasse todas as investigações do Hal com o Jon, o episódio inteiro, ver o Hal Jordan interrogando um caçador cósmico, falando das coisas mais óbvias da Terra, cara, é genial. E a gente percebe o quão óbvio é pegar quem é um alienígena de verdade, porque eles estão treinados a saber tudo de tudo no mundo, mas nem tudo. E, cara, foi muito legal ver essas perguntas tão óbvias que são muito óbvias para um alienígena, sabe? Ele questiona sobre Barack Obama, né? E o cara responde sobre todos os presidentes ali influentes dos Estados Unidos, o que claramente um alienígena faria para estudar, né, o local que ele está. Ele também questiona, né, sobre o time de futebol que aquele alienígena torcia e ele fala sobre tudo, até porque ele está preparado para um interrogatório com um humano. Ele só não estava preparado para um interrogatório com um Lanterna Verde, galera. Ele não estava preparado para isso aqui. E ele faz a pergunta mais idiota do mundo: aonde Harry Potter estudou? Todo mundo sabe que Harry Potter estudou em Hogwarts, mas um alienígena não iria saber. Cara, genial, genial. Hal Jordan é muito bom, cara, muito bom. Foi um interrogatório muito legal, porque a gente vê isso aqui. Quando ele pega no flagra, aí não tem jeito. O alienígena já se expõe e fala sobre realmente ele tá num planeta idiota. E isso aqui é até uma crítica social pra gente. Ele questiona como que pessoas se importam mais com uma bola oval rodando do que um país que está passando por fomes e destruições galácticas, né, da atmosfera. Cara, é uma crítica social enorme pra gente mesmo, que a gente fica focado em tanta coisa. Não só a gente, né, mas principalmente também pessoas de poder com grande peso estão focadas em tantas outras coisas na teoria mais fúteis que esquecem das coisas importantes que era para um planeta ter, para um mundo ter, coisas básicas como a fome, né, que era para ser erradicada. E é o que o alienígena questiona ao próprio Hal Jordan. É uma crítica social que ele faz antes de morrer muito boa, tá? Gostei dele aqui. Mas, né, pra você que não pegou, e eu acho que já deve ter pegado pela análise do vídeo, ele era uma espécie, uma raça, né, de caçador cósmico. Ele era um caçador cósmico, como eu expliquei pra vocês. Ele se metamorfa, consegue esconder até de um exame raio-x, né, as paradas, o seu DNA, e não só isso, ele está caçando alguma coisa e já se liga ao final do episódio. Ele se autodestrói naquela delegacia e o Hal Jordan se gaba por ter adivinhado desde o início que ele era um alienígena. Como eu falei, ele não é o único. A gente pode ter até o próprio William Macon sendo um alienígena. Não podemos confiar em ninguém. Todos podem ser caçadores cósmicos, porém os caçadores cósmicos já têm o que eles querem. Nós vamos para agora, né, os dias atuais, em 2026, e vemos o próprio Jon Stewart voltando para Rushville, voltando para Nebraska para se encontrar com a policial. Ele passa pela fazenda do William Macon, que está totalmente destruída. O que aconteceu ali? Provavelmente um grande ataque alienígena dentro da sua fazenda, ou uma grande luta que a gente acabou não vendo por enquanto. A gente ainda pode ver essa luta, né, pelo flashback,
E a gente vê que o Jon Stewart nem fica surpreso em ver a fazenda do William Bacon toda destruída. O que pode ser uma luta com o próprio Jon Stewart. Talvez o Jon Stewart junto com o Hal Jordan destruíram toda a fazenda e a gente deve ver isso num flashback. Mas o que chama a atenção é como Rushville está deserta, está coberta por neve e ninguém está na cidade. Ou seja, foi uma limpa. A cidade sofreu uma limpa pelos caçadores cósmicos atrás de uma única coisa: o anel de Hal Jordan lá ele. A gente então vê o Hal Jordan naquela arquibancada, né, daquele estádio, morto, com uma marca de bala na sua cabeça, congelado pelo aquele gelo e sem o seu anel. Aí que vem as perguntas: aonde está o anel de Hal Jordan e se Hal Jordan realmente está morto? Vamos começar com a básica, né? Óbvio, Hal Jordan não está morto e ele está vivo em algum local que a gente não sabe. Por quê? Hal Jordan, primeiro, não iria morrer assim. A gente sabe que muitos rumores já diziam que ele morreria nessa série e eu ainda acredito que Hal Jordan deve morrer, mas não acredito que seja agora. Por a gente estar tendo uma série de investigação, eles não fariam uma parada tão óbvia assim, só para a série inteira ser uma investigação de quem matou Hal Jordan e aonde está o seu anel lá ele. Mas é de fato uma série pra gente ter coisas e grandes plot twists. Primeira coisa, de um indício do porquê o Hal Jordan não está morto. Se Hal Jordan tivesse morrido, pela lei dos Lanternas Verdes, o seu anel não poderia ser simplesmente desligado e roubado por alguém. Após o Hal Jordan morrer, o seu anel já iria diretamente ao seu sucessor, que no caso é o Jon Stewart. Ah, mas e se o Jon Stewart não fosse o sucessor verdadeiro do Hal Jordan? O anel teria ido para outra pessoa. Ah, mas essa pessoa pode ser o Guy Gardner, até porque a gente viu o Guy Gardner no filme do Superman usando o anel. A gente viu em Pacificador ele usando o anel. Então pode ter sido após a morte do Hal Jordan. Negativo, porque a morte do Hal Jordan acontece em 2026, o filme de Superman e, né, a segunda temporada de Pacificador aconteceram em 2025, galera. Então é até um questionamento ao Guy Gardner. Da onde veio aquele anel do Lanterna Verde do Guy Gardner? Porque não é do Hal Jordan. Definitivamente não é do Hal Jordan, porque em 2025 o Hal Jordan ainda estava vivo. Ah, mas e se ele já estava morto naquela arquibancada desde 2025? Porra, não é possível. O zelador do estádio já teria visto há muito tempo e, óbvio, já teriam chamado o Jon Stewart lá em 2025, não só agora em 2026. Então, não. Hal Jordan estava vivo até ano passado, né? Ou seja, o anel do Guy Gardner não é o anel do Hal Jordan. E talvez essa seja a grande procura do Jon Stewart, né? Óbvio, Jon Stewart vai atrás de quem está com o anel do Hal Jordan agora, que foi roubado e que pertencia a ele. E como eu falei, isso pode ser um indício de que Hal Jordan não está morto. Mas então aonde está o anel dele? Quem é aquela pessoa morta? Galera, é meio óbvio. A gente está lidando com alienígenas metamorfos, como nós vimos. São caçadores cósmicos. Então eu não duvido que aquele corpo ali do Hal Jordan seja um caçador cósmico que morreu como um metamorfo do próprio Hal Jordan. Talvez se matou ou foi morto de propósito para enganar Jon Stewart e as pessoas ao redor do Hal Jordan. Hal Jordan deve estar preso e por isso o anel não foi encontrar o Jon Stewart, porque ele está vivo, só tiraram o anel do seu dedo, entendeu? Provavelmente está com algum caçador cósmico e eles fizeram o que eles queriam fazer. Ou talvez esse anel esteja até com William Bacon. Eu não duvido, tá? Não duvido, já que eu acho que o William Bacon deve ser o grande vilão da série. Mas o que resta ao Jon Stewart é ir atrás do Guy Gardner pra tentar investigar a parada do anel e descobrir da onde também caralho veio o anel do Guy Gardner, né? Que a gente não é do Hal Jordan, e aonde está o Hal Jordan. Minha teoria, Hal Jordan não está na Terra. E a gente vai começar a ver Jon Stewart saindo da Terra pra ir atrás do Hal Jordan. Eu acho que ele não está aqui, obviamente ele está vivo, aquele corpo é de um metamorfo, com certeza é de um metamorfo, provavelmente um caçador cósmico, e eles não vão cair nessa. Jon Stewart não é burro, é um ótimo investigador como o episódio mostrou, e ele não vai cair nessa ladainha também. Bom, comenta o que vocês acharam desse episódio, a teoria que vocês têm sobre essa morte falsa do Hal Jordan, com quem está o seu anel, porque se ele tivesse morrido já teria ido direto para o Jon Stewart ou até para outra pessoa que obviamente já teria sido comunicado e o Jon Stewart já estaria sabendo. Comenta aí, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, eu adorei esse primeiro episódio e tô muito hypado pra série. Comenta aí, tamo junto e é nóis, rapaziada!